Boa noite. Iniciando uma série de vídeos, hoje eu vou falar dos 3 tipos de febre que acomete os seres. Primeiro é a febre externa, medida pelo termômetro. Essa febre é uma febre curativa, não representa perigo eminente. O segundo tipo de febre é a febre local, decorrente de uma contusão, escoriação ou ferimento. O terceiro tipo de febre é a febre interna. Esta sim consome a vida e traz doenças como diabetes, câncer, artrite, reumatismo e mais outras tantas doenças. Transforma os alimentos saudáveis em toxina. Temos de combatê-la, refrescando o interior do corpo, escolhendo os alimentos e as combinações deles, para que não gere fermentação nem eleve a temperatura interna. Sobre a diabetes. Diabetes é uma doença degenerativa e mortal. Que causa a diabetes é muitos fatores, principalmente a diabetes tipo 2, que ela é causada pelos maus hábitos. O que temos que fazer então? Temos que selecionar os alimentos, as combinações, para que possamos ficar livre dela. Temos que tirar a temperatura interna, sendo elevada, e fazer com que a temperatura interna seja exposta para a pele, para a superfície, para que não gere fermentação e, com resultado, toxina. E escolher as combinações de alimentos, as combinações adequadas para que não sobrecarregue o sistema digestório e nem o sistema de assimilação dos alimentos. Os alimentos, quando ingeridos, eles causam memória no corpo. Então, o nosso corpo, a nossa célula tem memória. A repetição de maus hábitos causa desordens que serão memorizadas, futuramente traduzidas em doenças. Eu chamo de disfunções, porque doenças seria da personalidade, é uma coisa que não tem personalidade. Chama-se disfunções. E as disfunções é tratável, é corrigida mudando os hábitos de vida. Temos que mudar os hábitos de vida. Se não mudarmos os hábitos de vida, vamos nos sucumbir. Vamos falar das doenças relacionadas à doença do esqueleto dos músculos. Ou seja, artrite é uma forma de doença do esqueleto do músculo. Reumatismo, gota, lumbago, torcicolo. Artrite e reumatismo são doenças de inflamações da estrutura locomotor. A razão mais comum, porém, é a maneira antinatural de se alimentar, com excesso de ácido úrico, falta de vitaminas, de minerais, excesso de acidez no sangue. É apenas uma das causas que deve ser estudada, porque o nosso sangue ele tem que ter um pH alcalino. O corpo tem os corretivos naturais para equilibrar o pH, até um certo limite. Então, o pH ótimo seria de 7,3, 7,4, que é um pH com tendência mais alcalina. Um pH abaixo de 7 é um pH ácido. A acidez no organismo favorece a inflamação e a cultura de agente externo, como bactéria, vírus. Então, temos que manter o nosso sangue com um pH acima de 7. O nosso próprio organismo já tem um sistema chamado sistema tampão. Ele fabrica bicarbonato para equilibrar a acidez do corpo. Mas tudo isso tem um preço. Então, é melhor que a gente ingira alimentos saudáveis e cuja combinação não gere acidez. E também que as combinações não gerem calor para o sistema digestivo. Então, temos que consumir alimentos que refrescam o interior do organismo e que a nossa digestão seja um trabalho que não cause pânico no nosso organismo.
Agora eu vou dar uma noção básica. A água nossa, geralmente, ela tem um pH de 6 ou menos de 6, é um pH ligeiramente ácido. Esse pH ácido favorece a proliferação de dezenas de tipos de doença. O que temos que fazer? Consumir água que o pH dela, no mínimo, seja neutro. Porque se o pH for ácido, estamos acidificando o nosso organismo, que causará inflamações. Todas as doenças, com algumas exceções, elas são de origem inflamatória. Artrite, artrose, lumbago, diabetes, hipertensão, tudo tem inflamação anterior. Estreitamento, irritação das veias, sangue grosso, tudo está relacionado aos resíduos que passam para a corrente sanguínea devido às más digestões. Então, temos que cuidar da nossa higiene digestiva também. Além da higiene corporal, temos que cuidar da nossa higiene digestiva. E nada comer em excesso. Outra coisa que causa muitas doenças é a prisão de ventre. Nós temos que ir no banheiro no mínimo 2 vezes ao dia. A prisão de ventre gera fermentação, putrificação e inflamações. Aguarde novos vídeos. Eu fico por aqui hoje. Vou botar aí meu endereço, o meu telefone, para que sejam feitos contatos comigo. Tudo é personalizado, cada indivíduo a cada indivíduo. Eu não trato todos iguais, cada um tem um tipo de alimento. E eu, durante 20 anos, eu estudei e pesquisei sobre como descobrir o alimento que você pode comer. Então, o seu corpo me dita a ordem, eu não tenho regra. O seu corpo vai me dizer quais os alimentos compatíveis com a sua estrutura e com o tipo de vida que você levou e foi criado. E no momento, aguarde novas postagens. Eu agradeço a audiência, meu muito obrigado. E aí vai meu endereço e meu telefone.